Olá, boa tarde. Vamos fazer uma atualização rápida aos índices americanos, Nasdaq e S&P 500, porque desde a semana passada tivemos aqui já algumas novidades. Repare-se, o Nasdaq, eu tinha deixado aqui uma indicação ascendente de curto prazo, devido sobretudo ao que se passava no gráfico horário. Acabamos por ter aqui uma reação muito significativa em alta, tão significativa que tivemos já aqui inclusive 2 gap-ups, o que é algo estranho, positivo, mas preocupante, porque são subidas demasiado pujantes para um índice que está tão próximo de máximos históricos e tão prolongado no tempo como este bull market está a ser. Olhando aqui para o gráfico horário, repare-se que o Nasdaq muito rapidamente atingiu a projeção do duplo fundo. Neste momento, tivemos aqui durante muito tempo, no dia de ontem e anteontem, repare-se que isto é o gráfico horário, uma subida muito íngreme de cerca de 1.300 pontos, aliás, 130 pontos, durante um período muito curto de tempo, com 2 consolidações pelo meio, uma subida muito rápida, e agora neste momento temos aquilo que parece ser uma consolidação. É possível que tenhamos aqui uma correção um pouco mais prolongada no Nasdaq, sem que isso signifique também, ou apesar disso não significar, uma inversão de tendência, pelo menos para já. As grandes resistências no gráfico horário continuam a ser aqui os 4.045 pontos, 4.046. Esta zona é de forte resistência. No que diz respeito às zonas de stop para os longos, temos aqui uma zona de stop próxima dos 3.850 pontos, aqui na zona dos 3.844. Neste momento já estamos algo distantes dessa zona, mas ainda assim é para já, em termos de gráfico horário, a única referência de negociação. Por este motivo, e para já, eu vou deixar então, vou retirar aqui a seta de otimismo no Nasdaq e passá-la para uma seta de neutralidade durante a próxima semana. Tinha deixado já aqui, no que diz respeito ao médio e longo prazo, tinha deixado aqui já uma seta de neutralidade, porque tenho algum receio de que não consigamos chegar novamente a máximos, e se isso não acontecer, o próximo movimento descendente poderá ultrapassar em baixa este ponto, e isso seria absolutamente crítico para decretarmos o final do bull market. Se, no entanto, tivermos aqui a ultrapassagem em alta deste máximo relativo nos 4.120 pontos, aí tudo ok, passamos novamente aqui de médio e longo prazo para verde e as coisas ficam um pouco mais definidas. Para já, vamos então esperar um pouco mais, até porque, como se vê aqui no gráfico diário, nos aproximamos rapidamente da resistência dos 4.000 pontos, que poderá ser uma resistência-chave, tal como a reação a esta zona. Volto a dizer, não me agrada muito este gap ascendente depois de termos aqui uma subida muito rápida, porque, ainda sobretudo se o associarmos a um volume muito baixo, acaba por não ser um sinal tão positivo como à primeira vista pode parecer. No que diz respeito ao S&P 500, o S&P 500, tal como o Nasdaq, tem-se comportado de forma muito previsível também do ponto de vista técnico. Da mesma forma, tinha aqui deixado uma indicação de curto prazo ascendente, médio e longo prazo, fiquei com dúvidas após a quebra em baixa deste ponto e, sobretudo, após a quebra em baixa da zona de resistência, de suporte, e tal como no Nasdaq, vamos ter que esperar por uma definição após ou a ultrapassagem em alta do máximo relativo ou a quebra em baixa do mínimo relativo. No que diz respeito ao curto prazo, o gráfico de curto prazo, se se recordam, eu tinha acabado de fazer aqui uma entrada longa a quando do último vídeo, após a ativação deste duplo fundo. Acabei por cumprir o plano de trading, continuo com a posição longa. Descarreguei aqui metade da posição na projeção, acabei por inclusive fazer um reforço prévio na quebra em alta desta resistência, descarreguei metade da posição aqui na projeção, voltei a recomprar junto a esta linha de tendência que entretanto se formou, acabei por vender novamente esta recompra aqui a meio da subida, porque estávamos a aproximar-nos de uma zona de resistência e neste momento estou vigilante porque de facto começo a ter dúvidas relativamente à sustentabilidade deste movimento ascendente. De forma semelhante àquilo que disse no Nasdaq, estamos a aproximar-nos de uma zona de decisões. Para já o meu stop ainda está aqui neste mínimo relativo. Estou com alguma expectativa no que diz respeito à possibilidade de reagir, da cotação reagir a esta linha de tendência de curtíssimo prazo. Se isso acontecesse, mesmo que depois não tivéssemos a ultrapassagem alta deste máximo relativo, seria excelente para mim, porque acabei, apesar de eu já ter o stop acima do break-even, muito acima, e já estou com um lucro significativo, seria muitíssimo interessante se pudesse colocar aqui o stop nesta zona
para ter um ponto de saída mais próximo da atual zona de cotação. Para já, vou continuar a acompanhar. É de facto bastante difícil que continuemos com uma subida ao ritmo que estávamos a ter nos dias anteriores. Apesar de a subida do S&P 500 ainda assim ser mais sustentável do que a do Nasdaq, vou deixar então para o curto prazo aqui também uma seta de neutralidade, apesar de ter uma posição longa aberta. Muita atenção, porque continuo a reforçar aquela questão que tinha levantado na semana passada. Apesar de este ressalto ascendente ser expectável, é preciso muita prudência, porque foi quebrado um importante ponto de referência. Os índices europeus também estão algo periclitantes e por isso é necessária de facto muita prudência, muita precaução. Para já então, vamos esperar pela próxima semana para ver o que nos traz e vamos acompanhando. Obrigado a todos pela atenção e o resto bom dia.